É hoje, hein? É dia. Tá calor? Tá frio? Tá nada. Tá na hora de estudar termo. Vamos aprender esses termos. Prontinho. Depois dessa conversa, Lucas, Rafael, Marina que chegaram depois, decidimos que semana que vem tem prova, tá? Semana que eu devo enviar a prova para vocês até terça-feira. Aquela prova que vocês vão ter uma semana para fazer em casa e enviá-la para mim no Moodle, tá bom? Ok? Gente, eu demoro para elaborar a prova e já vou avisando. Não adianta colocar e copiar a resposta de inteligência artificial. Tá? Não vai adiantar. Não vai adiantar nada. É para vocês lerem, é para vocês pesquisarem, é para vocês ler o material que eu mandei, é para buscar outras fontes. É questão de discussão para eu captar se vocês realmente entenderam a parte conceitual. Tudo bem? Vamos começar então, cara. Vamos começar que agora, hoje a gente começa com uma coisa estranha. E a gente vai começar com uma coisa estranha. E o mais estranho ainda é que assim, a gente ainda está numa fase e estamos terminando a fase mais de ensino médio desse curso, que ainda estamos só com conteúdo de ensino médio. Nós estamos terminando essa fase, hoje é a última aula, em que eu vou explicar como as coisas funcionam. Eu vou descrever um novo fenômeno, eu vou descrever como ele funciona. Mas vocês, como futuros professores de física e aqueles que seguirem para pesquisa como futuros físicos, vocês não devem se conformar só com entender como as coisas funcionam. Qual que deve ser a pergunta que vocês acham que um cientista sempre deve fazer, além do como as coisas funcionam? Por que funciona? O Einstein fez isso. O Newton descreveu como funcionava a interação gravitacional. Tá? O Newton descreveu como esse tablet pode cair no chão se eu soltá-lo de uma determinada altura. O Einstein veio e falou por quê? Tá? Eu sei que a Terra atrai os corpos. Por quê? Essas são tem algumas perguntas que ainda estão em aberto, né? Você sabe que cargas elétricas são capazes de interagir à distância? Você sabe que um ímã é capaz de atrair outro ímã ou é capaz de atrair pedacinhos de ferro? A gente consegue descrever como vai dar essa atração através de uma matemática muito, muito bonita também. A gente tem que saber por quê, certo? Então, mas hoje ainda eu vou descrever um novo fenômeno e a gente vai precisar entender por quê. A gente ainda não vai entender por quê. Porque o motivo desse fenômeno é, no meu ponto de vista, a parte mais top desse curso, porém ela só vai ser vista lá no finalzinho do curso, quando eu poder falar de entropia. Ok? Então vamos começar. Vamos começar com a revisão. Uma revisão que ela, espero que ela seja ainda bem triste ainda para vocês. Cara, o professor está fazendo a revisão e a gente, na realidade, a gente só está descrevendo as coisas, né? Olha só o tanto de coisa que a gente ainda não sabe. A gente não sabe o que é a temperatura, a gente só está descrevendo a temperatura via seus efeitos. A gente tem uma descrição muito superficial do conceito físico de calor, porque para nós ainda calor é energia em trânsito, é uma maneira de transferir energia, a qual é motivada pela diferença de temperatura, certo? E a gente não sabe o que é temperatura. A gente só descreve temperatura a partir de seus efeitos. Aliás, parece que a gente está num ciclo vicioso, né? O que precisa ter para ter calor? Para a transferência de energia ser dada na forma de calor, tem que ter diferente temperatura. Bom, o que é temperatura? Eu não sei, mas eu sei que dois corpos estão em temperatura diferente quando tem transferência de calor. Então a gente descreve temperatura a partir dos seus fenômenos sem ter um conceito fixo ainda. Entretanto, e por incrível que pareça, foi assim que a termodinâmica foi se desenvolvendo. Aliás, o próprio Einstein falava. O Einstein falava um negócio assim, olha, se um dia cair uma bomba que for capaz de modificar toda as... Acabou com tudo. Acabou com tudo, modificou-se todas as leis físicas. Quais aquelas que a gente vai ser capaz de descrever com maior precisão? Quais aquelas que devem se manter? As leis físicas que descrevem a termodinâmica. Por quê? Porque as leis termodinâmicas,
elas foram construídas a partir de dados empíricos. Então, como que se construiu? A partir de necessidade, tendo muita relação com a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, você tinha o motor da sociedade, que eram as máquinas a vapor. Tá? Que máquina a vapor trabalha com o quê, basicamente? Com o quê? Água e carvão, mas em termos de conceito físico. Com calor. E assim, mas como é que eles trabalhavam com calor sem saber o que é calor? Porque eles só estavam preocupados em descrever os fenômenos. E eles passaram a entender como funcionavam esses fenômenos. Como que variava a temperatura, sem saber o que é temperatura, como que ela variava com a pressão, como variava a temperatura do gás a partir da variação do seu volume. Então, todas as descrições, elas eram empíricas. Por quê? Porque você tinha uma necessidade de aplicabilidade prática. Tá? Só depois, mas muito depois, começou-se a tentar entender a essência disso. Tudo bem? Então, nós estamos seguindo não exatamente o mesmo caminho histórico, mas nós estamos seguindo mais ou menos essa ideia, descrevendo como as coisas acontecem sem entender o porquê. Tudo bem? E aí, na aula passada, a gente viu, Maria Fernanda até me chamou a atenção que tem um trechinho um pouquinho errado lá, a gente viu o seguinte, olha, a gente está descrevendo calor pela letra Q, para lembrar que é quantidade de calor, certo? E a gente sabe que para ter transferência de energia via calor, tem que ter o quê? Diferença, temperatura. Então, a quantidade de calor, a gente está escrevendo ela como sendo diretamente proporcional à diferença de temperatura. Certo? É uma maneira de medir. Porém, semana passada, o alvo da aula foi: eu quero uma lei no estilo estímulo-resposta. Quando eu vou escrever uma lei com essa cara estímulo-resposta, aparece uma constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade, em geral, é uma característica do corpo que está apresentando essa resposta. Lembra disso? Quem não lembra, assiste o vídeo da aula passada. Ok? Nesse caso, a gente chamou isso daqui do quê? Capacidade térmica. Ok? Então, a gente escreveu que a quantidade de calor, se eu quiser medir a quantidade de calor transferida por um corpo a partir da sua variação de temperatura, eu devo conhecer a sua capacidade térmica, que é uma medida da resistência que o corpo apresenta à variação de temperatura. Quanto maior a capacidade térmica, maior a resistência que o determinado corpo vai apresentar à variação de temperatura. De acordo? Tranquilo? E aí a gente passou a discutir, mas tá bom, professor, mas do que depende a capacidade térmica? E aí a gente começou a parar para pensar. Falou assim, poxa, a capacidade térmica, um primeiro indicativo. Vamos começar a pensar. Eu tenho 2 litros de água, eu tenho 50 litros de água. Qual deles é mais difícil de variar a temperatura? Os 2 litros ou 50 litros? 50 litros, mas os dois são água. Então deve depender do que a capacidade térmica? Da massa. Poderia falar que depende do volume, mas a gente foi mais induzido, eu induzi vocês, depende da massa. Só que não é só da massa, porque se eu pegar 2 kg de água e 2 kg de alumínio, a minha intuição me diz que não vai ter a mesma capacidade térmica. Qual dos dois vai ser mais difícil de variar a temperatura? 2 kg de água ou 2 kg de alumínio? De alumínio. Não, mais difícil. A água, né? Então, a capacidade térmica parece que, além de depender da massa, depende também do quê? Da substância que compõe o material. Não, perfeito, da substância que compõe o material. Então, nós escrevemos a capacidade térmica de um corpo composto por uma única substância, como sendo o produto massa vezes calor específico. E agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês, para que vocês sejam sinceros comigo. Vocês estão lendo o material que eu estou enviando, né? Estudando ele, né? Tem que estar. Porque me dá um trabalho do caramba escrever aquilo lá para vocês não lerem e vir para a aula sem ler nada. Tá bom? Então, é bom porque assim, sem cobrança, sem nada. Se eu perceber que vocês estão estudando, de boa mesmo, eu paro de escrever, cara. Porque me dá um trabalho danado. Aí eu vou só indicando, estuda por tal livro, por tal livro, por tal livro. Ok? E aí a gente percebe, porque aí você poderia falar assim, o seguinte, mas professor, e se eu tiver um material que é constituído por mais que uma substância? Eu tenho que calcular a capacidade térmica,
individual, né? Então seria, por exemplo, ele é composto de 2 substâncias. Como é que você faria? Massa da primeira substância vezes seu calor específico, mais massa da segunda substância vezes o seu calor específico. Se fosse 3 substâncias. E por aí vai, né? Se fosse uma quantidade de substância indicada pela letra N. Dessa forma aqui. Ah, mas para não ficar parecendo muito ensino médio, vamos escrever bonitinho. A gente pode escrever isso aqui, ó. Isso aqui é um somatório. Olha o que isso aqui significa. Que tem um monte de sinal de mais. Certo? Cada coisinha que vem antes e depois do sinal de mais é chamada de uma parcela. Certo? Perceba que todas as parcelas têm os seus próprios índices. Tá? Qual é a parcela? MC. A parcela é dada por um produto. M com índice I, C com índice I. Mas esses índices começam em 1 e terminam em M. Tá certo? Assim eu posso definir a capacidade térmica de um sistema. Tudo bem? Outra coisa que a gente viu foi o seguinte, cara. A temperatura de equilíbrio de um sistema é dada pela média aritmética das temperaturas iniciais, ponderada pelas capacidades térmicas. Então, tudo isso é uma análise matemática a partir disso daqui. E aí, não sei se por falha ou por questão didática, eu acabei dando a entender a seguinte coisa que não é verdade. Sempre que fornecer calor, vai ter variação de temperatura? Não. E aí que vem a parte que é um pouquinho mais complicada de entender. Tá? Poxa, mas se eu estou indicando que calor é capacidade térmica vezes variação de temperatura, então, se a variação de temperatura é 0, análise puramente matemática. Se a variação de temperatura é 0, quantidade de calor deve ser 0. E aí você fica mais, professor, estou mais perdido que calcinha em lua de mel agora. Como é que eu vou fazer? E aí, de novo, eu vou só descrever como funciona. O porquê funciona mais para frente. Tudo bem? Nós vamos passar a estudar. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo que talvez quem cozinha já deve ter percebido. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma imagem pictórica dos estados físicos da matéria. O que se caracteriza por estado físico da matéria? O que vocês entendem por estado? Olha o nome. Estado físico. Tem tudo a ver, porque é um curso de física. Se o curso fosse de química, ele chamaria estado químico da matéria. O que você entende por estado físico da matéria? Você não entende nada. Não, aí você já está descrevendo, mas o que você entende por estado físico? Por que se chama estado físico? Mas olha só, assim, não está errado o que o Arthur está falando. Mas vamos pensar o seguinte, quando eu vou falar uma coisa, você vai me fazer, com certeza você vai me perguntar, e eu vou dar uma resposta igualzinha à resposta que você está dando, tudo bem? Certo? Então hoje nós vamos estudar, estou falando aqui, agora estou interpretando para conversar com você. Hoje nós vamos estudar o que acontece quando eu pego 3 esbriefs. Alguma pergunta? O que é esbrief? Cara, o esbrief é quando você esbrifa algo. Entenderam? Não. Por quê? Porque eu utilizei o radical de uma palavra que vocês não conhecem para explicar o significado dela. Presta atenção, vocês perceberam rapidamente isso com a minha fala. Só que perceba que o Arthur falou a mesma coisa. Eu perguntei, o que você entende por estado físico da matéria? Qual foi a resposta? Porque tem a ver com a forma física. Perceberam que ele utilizou o radical para tentar explicar a mesma palavra? E por que vocês não perceberam isso? Porque é uma palavra que é comum aos nossos ouvidos. Por isso que eu usei a palavra esbrief. Essa que não é comum, a gente consegue descrever. Então, a questão é como é que eu vou descrever isso? Na realidade, quando a gente vai trabalhar, a gente divide em 2 grandes classes, 2 tipos de fenômenos. Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Tá bom? E eu estou falando isso porque lá na frente a gente vai linkar com a entropia. Tá? Bem a grosso modo, o que é um fenômeno físico? Um fenômeno físico é aquele fenômeno
que é possível de ser reversível. Tá bom? Vou dar um exemplo. Eu pego água, eu abaixo a temperatura da água até menos 3 graus Celsius. O que acontece com essa água que eu baixei a temperatura até menos 3 graus Celsius? Congelou, virou gelo. É possível que essa água torne a virar... É possível que esse gelo torne a virar água? Talvez não espontaneamente. Tudo bem? Mas se eu aquecê-lo, ele torna a virar água do mesmo jeito. Isso é um fenômeno físico. Fenômeno físico, você consegue reverter. Tudo bem? E um fenômeno químico? Uma vez que ele aconteceu, você não volta mais. Vamos dar um exemplo de um fenômeno químico? Peguei o maravilhoso caderno da Maria Fernanda, com essa letra maravilhosa, catei um isqueiro e taquei fogo. Vai ter uma interação entre o fogo e o papel. Isso aqui virará cinzas. Acabou. Tem como voltar? Não. Isso é um fenômeno químico. Tudo bem? Descrição bem porquinha, mas eu acho que vocês entenderam. Ok? Certo? Então, estados físicos da matéria, eu vou entender como estados que podem ser transicionados. Eu posso modificar e depois voltar. Nesse caso, como é que eu vou transicionar estados físicos da matéria? Eu vou transicionar exclusivamente a partir da variação da temperatura. Certo? Então, mais uma vez, estamos apresentando um outro efeito dessa grandeza que a gente ainda não sabe o que é, que a gente está simplesmente chamando de temperatura e sabe que está relacionado com energia. Tá certo? E aí a gente vai falar dos 3 estados físicos mais conhecidos da matéria. Quais são os 3 estados físicos mais conhecidos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. E a gente já falou, para eu transicionar de um estado físico para o outro, está relacionado com temperatura. Se está relacionado com temperatura, se está relacionado com variação de temperatura, está relacionado com o quê? Se tá... Não, calma. Não está errado. Mas eu queria um negocinho antes. Não, mas está certo. Está relacionado com variação de temperatura, está relacionado com variação de temperatura, está relacionado com o quê? Com quantidade de calor. E se está relacionado com quantidade de calor? Está relacionado com energia. Então, o estado físico da matéria, de alguma forma, está relacionado com o quê? Energia. Professor, então um estado físico sólido tem uma energia diferente do estado físico líquido? Parece que sim. Qual dos 2 estados vocês acham que tem mais calor? O sólido ou o líquido? Nenhum! Ninguém tem calor! Calor é energia em trânsito. Só existe calor quando está tendo troca. Agora, intuitivamente, fala. Está tendo troca de calor. Mas olha a minha pergunta. Qual estado físico tem mais calor? Não existe. Calor não é algo que você tem. Calor não é um substantivo. Calor pode ser uma ação. Tudo bem? Aí sim. Mas aí a pergunta não é quem tem mais calor. A temperatura é qual dos estados físicos parece ter mais energia. Seja lá o que isso for, que eu quero também que vocês sejam bem criteriosos. Eu só estou falando de coisas que vocês não têm a mínima ideia do que é. Estou falando de calor, estou falando de energia, estou falando de temperatura. Isso só não parece... Gente, se eu estivesse falando Sbrief, Chongs e Strongnelles, você estava tudo achando estranho. Mas como eu estou falando calor, temperatura e energia, parece que você entende tudo. É outra coisa que eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, vocês não sabem o que é? Tempo. Certo? Deixa lá em relatividade, um dia a gente estuda o que é tempo. E por incrível que pareça, a gente consegue relacionar tempo com calor. A gente consegue relacionar tempo com entropia, que é o finalzinho dessa história aqui. Porque o tempo consegue voltar? O tempo só anda em uma direção. Sendo um fenômeno físico ou químico. Se a gente tentasse fazer uma análise. Ou seja, tende a desordem, né?
Fenômeno químico parece que ele tende a desordem total e nunca mais voltar. Ele tende as coisas sempre se bagunçarem. Isso é entropia. Isso a gente vai relacionar com entropia. Tudo bem? Mas vamos voltar. Então vamos lá. Então a gente está estudando transformação física. Deixa eu contar um negocinho para vocês. Eu ainda vou dar imagens pictóricas do que é estado sólido, do que é estado líquido, do que é estado gasoso. Tá bom? Mas antes eu vou contar como que a minha professora, na terceira série, é que hoje é quarto ano. Eu lembro exatamente que eu fiz a terceira série no ano de 1994. A minha professora se chamava Tia Fabiola. Tá? Gostava muito dela. Não sei se ela gostava tanto de mim. Porque ela, uma vez, eu perguntava muitas coisas, né? Eu perguntava, por exemplo, para ela, se a Terra está girando, por que a gente não consegue perceber? E eu via que ela sempre tinha uma boa vontade de achar respostas, que só depois eu fui ver que as respostas dela não tinha nada a ver. Ela chegou a falar que a Terra estava girando e a gente não percebia, porque era igual um peão. Você põe o peão para rodar, ele fica lá parado, você não percebe que o peão está rodando. Mas eu falo, mas eu percebo. Cabeça de criança, né? Não, mas eu percebo que o peão está rodando. Tá? E aí ela foi explicar para a gente os estados físicos da matéria. E aí ela deu a seguinte explicação, bem interessante. Falou assim, ó, são 3 estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. E aí ela falou assim, estado sólido. No estado sólido, as coisas têm forma bem definida. Cara, terceira série, eu tinha 9 anos. Você não tem ainda o vocabulário para entender o que é uma forma bem definida. Tanto que professores nesse nível trabalham muito com exemplos, ao invés de generalizar. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas ela poderia ter dado exemplo, ela deu exemplo, não deu celular, né? Porque nós tínhamos assim, ó, por exemplo, o celular. Está vendo a forma desse celular? Esse celular está em estado sólido. A forma dele é um paralelepípedo. Não vai mudar. Eu posso tentar torcer, posso tacar no chão, a forma vai mudar. E está vendo que ele ocupa um espaço bem definido? Certo? O espaço que ele ocupa, vamos lá, sei lá, 10 centímetros, 1 centímetro de altura, 4 de comprimento. Então, se eu colocar isso aqui na água, vai deslocar uma quantidade de água referente a esse espaço que ele ocupa. Isso é estado sólido. Se eu pegar isso daqui e tentar colocar dentro desse negócio, a hora que eu pôr, não vai. Por quê? Porque ele tem uma forma bem definida. Entendido? Já o estado líquido ele tem um espaço bem definido, porém a forma não é. E aí o exemplo que ela deu é o típico da água, a água aqui, ó, água no estado líquido. Vamos colocar aqui, eu tenho 200 ml de água. Eu posso colocar isso daqui numa bacia, posso jogar isso aqui no chão, posso jogar isso aqui no caderno da Maria Fernanda, que ainda vai continuar sendo 200 ml de água. Só que ele não vai estar sempre ocupando a mesma forma. Se eu colocar isso aqui numa tigela, qual que é a forma que ele vai utilizar? Uma tigela. Mas vai ainda continuar sendo 200 ml. De acordo? Se eu colocar isso, é que aqui dentro não vai dar muito certo, né? Se eu colocar aqui dentro. Mas se isso aqui não tivesse todo cheio de furinho, eu colocar aqui, ele vai ocupar esse espaço. Tudo bem? Gente, estão entendendo? A explicação da minha professora da terceira série era boa. E aí vem a terceira, que era mais difícil para uma criança visualizar, que ela fala que o gás. O estado gasoso, ele não tem nem forma, e nem volume, nem espaço bem definido. Se eu chegar aqui na sala e aqui tiver gás, e eu colocar esse gás aqui na sala e soltar, aqui, quanto que ele tem? Sei lá, meio litro de gás. Se eu soltar ele na sala, ele já não vai ocupar mais meio litro. Ele vai ocupar a sala toda. Então o gás ele não tem nem forma, nem volume definido. Duvido que alguma criança tenha entendido. Por quê? Porque você não enxerga um gás. É uma coisa um pouquinho mais difícil. Só que a explicação, seja sincero, foi uma explicação boa? Estamos falando para uma criança de 9º ano. De 9º ano não, de 9 anos. E aí eu falei assim, aí ela perguntou, entender? Entendeu? Tijolo, que é professorzinho, igual a dar essas ideias, né? Tijolo, estado sólido,
E se eu tacar o tijolo na cabeça de alguém, ele continua. Até... Não, vai quebrar, mas não é essa a questão. Certo? Refrigerante. Estado ali. Aí, foi a hora que ela ficou brava comigo. Ah, professor, então já sei. Areia. Areia da praia é líquido. E vocês? Areia da praia é líquido? Ah, mas aí você está indo muito, mas você está indo muito além. Até porque não faz. Não, mas é ótimo o teu questionamento. Ótimo. Não faz sentido eu falar no estado físico de um átomo. Eu tenho que falar estado físico da matéria. O que é o átomo? O átomo são os tijolinhos que me permitem formar a matéria. Não faz sentido. Como não faz sentido eu perguntar a temperatura de uma molécula. Não faz sentido eu perguntar o estado físico de um átomo. Um átomo é um átomo. A matéria ela é formada por átomos que se juntam e formam moléculas e que juntam um monte de moléculas para formar a matéria. Tá? Mas a questão é, a areia é sólido, é líquido ou é gasoso? Hã? Sólido. Se a areia é sólido, essa definição que a professora deu, tá ruim. E vocês gostaram? Vocês podem não ter gostado da de gás. Mas a de sólido e de líquido vocês gostaram. Corrige. Para uma criança de 9 anos. Ela disse que o estado sólido tem forma bem definida, espaço bem definido. O estado líquido tem um espaço bem definido, mas a forma ele vai se adaptar ao local em que ele for colocado. E é por isso que eu, com 9 anos, perguntei, achei que a areia era líquido. Porque você pega a areia, ela vai tomar a forma do local que você quer. Nunca foi na praia? Ah, oi? Vários grãos, exato, de areia, certo? Mas, de qualquer forma, eu poderia pensar também que a água não é formada por vários grãos de água. Não, é que aí agora nós estamos no nível de dar uma pequena aprofundada nesse conceito de estado físico, tá? O vidro. Vocês apostar, vidro, estado físico. Exato. Por quê? Por que ele é sólido? Porque você está olhando para o vidro e está falando assim, é sólido. A tua cabeça está isso. E aí eu devolvo a pergunta, por que eu posso imaginar que ele é sólido? Só que a gente já viu que essa definição de forma e volume bem definidos não estão boas. Certo? Então a gente precisa de uma definição de maneira mais precisa. Ok? Vou fazer isso agora? Não. Mas vou dar uma definição um pouquinho mais robusta para eu explicar por que um vidro não pode ser caracterizado inteiramente como sólido. Tudo bem? Então vamos pensar. O que vai caracterizar o estado físico da matéria é o rearranjo das moléculas. Tá bom? Lembra, a matéria ela é formada por átomos. Átomos se unem por ligação iônica, covalente, metálica, de modo a formar moléculas. Moléculas se juntam através de ligações de forças elétricas e formam a matéria. Tudo bem? Num estado sólido, as moléculas que estão lá, elas estão com pouca mobilidade. O tipo de ligação molecular faz com que as moléculas tenham vibrações em torno da posição de equilíbrio. Pouquíssima mobilidade. Se eu quiser fazer um exemplo pictórico, seria como se fosse isso daqui, ó. Eu tenho aqui uma molécula, não átomo necessariamente, tá? Isso aqui é um modelo mental. Tá? Ela está ligada por uma molinha, e aí eu ponho um barbantezinho aqui para limitar até onde que ela pode vibrar. Tá certo?
O fato dela ter essa pouco grau de liberdade de movimento, o fato dela ter, faz com que todos os rearranjos moleculares se deem de maneira simétrica. Tá bom? Ó, cada um desses eu vou representar por um pontinho, tá? Então ele vai se organizar assim, ó. Ó, tá vendo? De maneira bem ordenada. Certo? Não necessariamente com essa estrutura, que eu desenho uma estrutura perto da estrutura cúbica, mas ele vai colocar, vai ter um ordenamento, uma simetria de longo alcance. Poderia tentar fazer em 3D? Vamos ver se eu estou bom para fazer em 3D. Vai ter uma... Isso. Eu acho que se eu fizer assim, eu consigo melhorar a percepção tridimensional. Deixa eu ver. Melhorou a percepção tridimensional, né? Certo? Pode até ser que eu tenha aqui, e aqui eu tenho um outro cubinho desse um pouquinho deslocado, ele não precisa ser altamente simétrico. Se ele for altamente simétrico, eu tenho uma estrutura um pouquinho mais bonitinha, que é chamada de um cristal. Tudo bem? Mas o sólido ele pode ser policristalino, que você vai ter várias dessas estruturas que se repetem. Tá? Então, eu digo que num sólido eu tenho uma simetria de longo alcance. Mas já vamos tentar pensar em termos de temperatura. Se ele está pouco limitado, quer dizer que se ele está limitado, isso aqui quer dizer que a vibração dele é que jeito? Ele está vibrando pouco. Se ele está vibrando pouco, quer dizer que, em termos energéticos, ele está com muita energia ou com pouca energia? Pouca, assim, mas toda vez que eu falar muito pouco, eu penso que é comparativo, tá? Ele está com pouca. Tá? É o estado de menor energia. Ok? Então, o que caracteriza o estado sólido é a ligação molecular com simetria de longo alcance. Tudo bem? Tudo bem? Tá. Fala. Sim. Simétrico. Calma, vamos lá. Ótimo. O longo, lembra que vai ter uma... Lembra que o longo vai ter uma questão de referência? Aí ele vai de material para material. Não vou conseguir. É por referência. O vidro não é considerado sólido porque ele tem simetria. Só que essa simetria é de curto alcance. Já eu explico como que se fabrica um vidro. E aí talvez fique mais claro. Tudo bem? Certo? Mas também, novamente, muito boa pergunta. Imagem pictórica. Ele está aqui. Por algum processo eu começo a transferir calor via radiação. O que vai acontecer com a vibração desse carinha que está ali? Aumentar. Ele vai começar a vibrar mais. Ele vai vibrar mais. Ele vai vibrar mais. Vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Já que ele está vibrando mais. Vai romper. Ó, esse é o modelo pictórico que eu criei, tá? Se vocês acharem algum defeito, depois a gente tenta mudar. Tá bom? Vai romper esse barbantezinho. Certo? De modo que ele ainda vai estar preso. Uma molécula a outra. Mas preso a quê? Pela molinha. De acordo? Certo? Nossa, muito boa pergunta, cara. A molinha aqui, nossa, muito boa pergunta. Nossa, muito boa pergunta. Tão boa que eu não sei nem responder. Não sei sim. A molinha aqui está representando as forças interatômicas que mantêm as moléculas presas. Tá certo? Isso daqui também está representando a força que mantém. Nossa, porque o que é calor? E o que é energia? O que é energia? Tá, onde vocês calcularam energia a primeira vez da vida? Nossa, cara, vocês estão muito bons. Tá legal. Não, o que é energia? Isso, tá, você calculou energia a primeira vez? Quando você calculou? Trabalho. Fórmula. Como é que calcula a fórmula do trabalho? Força vezes deslocamento. Então, você está vendo que energia está relacionada com força? Tá certo? Tudo bem? Olha só. Precisa? Pronto.
Dá uma olhada aqui. Esse corpo aqui tem energia? Que tipo de energia? Potencial gravitacional. Tem como eu alterar essa energia potencial gravitacional? E converter em que tipo de energia? Mas se houver essa conversão é porque está tendo um trabalho. Quem é que está realizando esse trabalho? Força gravitacional. Então você está vendo que para ter modificação de energia necessariamente tem força. Tudo bem? Então, se está tendo energia em trânsito, a energia em trânsito vai estar relacionada às forças que estão ali. Tudo bem? Quando você está comendo doce, já percebeu que quando você come doce, você fica mais... Por quê? Doce, açúcar. Açúcar tem umas ligações moleculares que são bastante energéticas. O que significa isso? É uma força bem intensa. Traduzindo, a hora que você quebrar, ali tem uma energia armazenada. Se você quebrar essa força, essa energia vai ser liberada. Quem é que faz a quebra dessa força? Quebra dessa força bem, entre aspas, as enzimas. Primeiro você tem a amilase salivar, depois você vai para a amilase pancreática. Puxa, e aí libera. Aí se você não consegue transformar toda essa energia em movimento, ela fica armazenada no seu corpo, na forma de gordura. Certo? Olha que negócio legal, cara. Mas viram como é que é uma pergunta boa? Então, isso daqui está representando os tipos de força. Tá bom? Então, essa linha aqui está representando um tipo de força que é o que garante a ligação molecular e que prende. Aqui eu estou relacionando a ligação entre os átomos. Qual dessas duas ligações é mais intensa? Qual tipo dessas forças é mais? Qual? Não, peraí. A força da mola ou a força do barbante? A força que mantém as coisas no estado sólido ou a força que está mantendo ele no estado líquido? Qual que é mais intensa? Não, gente, vamos imaginar, pelo amor de Deus, vamos pensar. Vamos pensar. Repetir a mesma coisa 300 vezes não torna ela verdade. Mas é sinal que o meu exemplo não está bom, então eu tenho que guiar a cabecinha de vocês para outro. Eu estou representando isso aqui por uma linha, um barbante. Isso aqui eu estou representando por uma mola. Se eu estou representando isso aqui por uma mola, significa que qual é mais fácil? É mais fácil você romper um barbante ou mais fácil você romper uma mola? Então eu já estou querendo dizer para vocês que qual das forças é mais intensa? A que mantém ele no estado sólido, não dando liberdade de movimento, ou a que mantém ele no estado líquido? Estado líquido, aguenta aí. Por que eu estou falando que essa é do estado líquido? O que caracteriza o estado líquido? Eu consigo movimentar, dobrar essas moléculas, é por isso que ela se encaixa em qualquer recipiente. Peraí que ali está na... Mais intensa, vamos falar certinho. Isso, exato. Essa que é a ideia. Manter, essa daqui mantém. Mas lembra, isso aqui é um modelinho pictórico. Tá? Aliás, é um modelo, esse do barbante é o que eu coloquei, mas a ideia de átomos ligados por molinhas é um modelo que é utilizado em física do estado sólido e é por conta desse único modelo que vocês estudam força elástica. Vocês só estudam força elástica, energia potencial elástica, para lá na frente fazer a relação disso com forças interatômicas. E aí muitas vezes a gente pensa que você está preocupado com força de mola. Cara, quem está preocupado com força de mola? A não ser que você seja um engenheiro mecânico e precisa estudar realmente amortecedores. É porque esse modelo você vai descrever matematicamente interação entre átomos. Fala, Cat. Nossa, mas o que é a temperatura? Não, o que você acha que é a temperatura? Uma palavra. Alguém, uma palavra. O que é a temperatura? Se fosse para falar agora. Energia. Temperatura é energia. Energia, de alguma forma, está relacionado com força, porque está relacionada com trabalho. Tudo bem? Já já a gente vai chegar aqui. Fala. Já já, não vai. Tudo bem? Não, mas beleza. Não a temperatura, eu quero outra coisa. Mas entender esse modelo, por que aqui seria um bom modelo para explicar que aqui eu consigo dobrar, ele tem mais liberdade de vibração, e eu consigo dobrar e fazer com que se encaixe em qualquer recipiente. Tudo bem?
Mas aí eu continuo fornecendo mais energia, mais energia, mais energia. O que vai acontecendo com essa mola? Vai vibrando, vai vibrando, vai vibrando, vai vibrando. Até que vai acontecer o que com essa mola? Vai quebrar, ou seja, não existe mais força. O que acontece agora com as moléculas? Estão livres, leves, soltas. E agora, que espaço que elas vão ocupar? Tudo. Tudo bem? Certo? Exemplo pictórico, mas um exemplo bacaninha. Explicação. Vidro, sólido, líquido ou gás? Uma coisa vocês podem dizer, não é gás. Certo? Eu posso falar que ele é sólido. Só que eu também posso falar que ele é líquido. Ah, por quê, professor? Vamos lá. O que caracteriza sólido? Simetria de longo alcance. Como que eu faço um vidro? Eu vou explicar para vocês como que você faz um vidro, porque a primeira iniciação científica que eu fiz na faculdade foi no grupo de vidros e cerâmica. E eu produzi alguns vidros. É um negócio muito louco. Você pega lá um material, no caso a gente produzia vidro de telúrio, vidros teluretos. Aí você faz um tratamento químico, você produz material. É um pó. Tá? Cara, é um trabalho assim, para quem era estudante de iniciação científica, era um trabalho muito grande. Você ficava lá ralando, fazendo um trabalho duro para o pessoal do mestrado e do doutorado. Aí você macera, aí você tem que passar esse negócio que você macerou, que você quebrou, numa redinha, sabe uma redinha? Só que essa redinha tem abertura de 1 micrômetro por 1 micrômetro. Então você imagina o tanto que você tem que quebrar aquilo lá. Ah. Não, cerâmica já é sólido. Era o nome do grupo. O nome do grupo era vidros e cerâmica. Certo? Aí como que a gente aí o que você fazia? Você pegava, você colocava esse vidrinho esse negócio num tarugo, e aí você colocava no forno. E aí você, cara, é muito legal, dependendo do tipo de vidro, tipo de propriedade que você queria do vidro. Por exemplo, tinha um colega que trabalhava comigo, ele queria vidros com alta condutividade elétrica. Cara, como você vai controlar a condutividade elétrica de um vidro? Outros queriam vidros com alta dureza, vidro que aguenta impacto. E aí, assim, esse que era o estudo. Estudo de como que eu vou produzir um vidro com uma determinada propriedade. Tá? Dependendo da propriedade que você tinha, você colocava o vidro no forno e ia aquecendo. Dependendo da propriedade, por exemplo, eu colocava ele para aquecer a 5 Kelvin, 5 graus Celsius por minuto. Então, daqui a 1 minuto ele aqueceu 5 graus, 5, 5, 5. Só que se você trocasse a taxa, se você colocasse para ele aquecer de 10 em 10, ia produzir um vidro também, só que com outras propriedades. A gente aquecia o telúrio a 1.600 graus. No que você aquecia a 1.600 graus, ele derretia e virava líquido. Certo? Você via claramente que era líquido. A hora que ele estava líquido, como é que estavam as moléculas dele? Aquela dança, sabe? Ali assim, cara. Tanto que assim, a gente abria, você não colocava o dedo, 1.600 graus. Não, tinha umas luvas lá, aí você pega ele, um garfinho, tranquilo. Cara, muita energia. Você pega aquele vidro que está a 1.600 graus, e aí tem que ser um jogo rápido. E coloca ele no nitrogênio líquido. Automaticamente a menos 200 graus Celsius. Então, o negócio está a 1.600, você mergulha ele automaticamente a menos 200. O que está acontecendo? As moléculas estão assim, pá, 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 pá. Depois você baixou a temperatura de uma vez, o que acontece? Ela trava. No que ela trava, não dá tempo de ter um reordenamento das ligações moleculares de forma a garantir uma simetria de longo alcance. Então, ele se reordena muito rápido, só que ele vai ter uma simetria de curtíssimo alcance. Por isso que não é o suficiente para ser caracterizado como um sólido. Muitos vão chamar sólido amorfo, porque a simetria é de curto alcance, ou outro nome, líquido super resfriado. Quando eu falo, o vidro é líquido, é mais para causar um susto em você, assim, mas pode ser chamado também de sólido amorfo. Estudos via difração de raio-x. Aí só lá para frente, curso de ótica. Porque
Aí que é o legal para quem quiser seguir carreira acadêmica. Você estuda tudo isso. Você vai, por exemplo, se for estudar na área de ciência dos materiais, aí você vai aprender a desenvolver esses aí, fazer esse tipo de análise. Porque normalmente a gente pega um determinado material, a gente quer saber como é que é a estrutura daquele material. Porque o material ele pode não necessariamente estar linkado. Ó, vou dar um exemplo do material que eu trabalho. Eu trabalho com um material, agora saindo um pouquinho da aula, ele se chama ferrita de bismuto. Tá? Ele gera campo elétrico e campo magnético simultaneamente. A estrutura dele é assim, ó. Você tem aqui bismuto, bismuto, bismuto. Não, bismuto, acho que aqui é oxigênio. Deixa eu... mas o meu é mais bonito, viu? Do que esse que eu estou fazendo. Aqui. Ó, você tem isso daqui, ó. Cada um aqui nos vértices desse cubo, isso aqui é um bismuto. Tá? Aqui nas faces do cubo, você tem um átomo de oxigênio. E lá no centro, você tem um átomo de ferro. Isso é uma ferrita de bismuto. E aí, isso daqui é o que a gente chama de uma célula unitária. Então, é isso daqui que vai se repetir para se formar um cristal. E aí existem várias formas disso aqui se encaixar. Tá? Aí é um estudo que chama cristalografia. E aí, as formas que isso aqui está se encaixando, aí você faz via difração de raio-x, via difração de nêutrons. E aí existem várias técnicas que você tem que saber muita física e aí estudar a técnica em específico para você descrever a estrutura que é feito o material. Tá certo? E aí tem a ver com vetores, você precisa saber geometria analítica, precisa saber um monte de outras coisas. Tá? Óbvio que tem pessoas que não sabem nada disso, mas a prática, você pegar um técnico de raio-x, a prática dele, ele faz lá uma difração de raio-x, ele bate o olho na tela do computador, porque você vê gráficos, e ele de bater o olho ele já sabe. Só que hoje existem softwares que você pega os dados de raio-x, joga no software, o software já desenha o estilo que está lá. Bom? Depois conversei com a Maria Fernanda, ela está fazendo mestrado, e atualmente ela está num trabalho, o trabalho que ela está tendo chama refinamento Ritfield. Ela está com os dados de raio-x, e aí ela tem que fazer um ajuste matemático nesses dados de raio-x, para ver possíveis defeitos na estrutura cristalina, para ver se caiu alguma impureza no material. Entendeu? Então, assim, são estudos bem aprofundados. Esquece. Microscópico é para biólogo. Porque você ainda quer ver coisas... Não, aqui nós estamos falando, gente, do mundo, a distância em angstroms. 10 a menos 10 metros. Você não vai conseguir ver. Tá certo? Não, esquece. Microscópio, você esquece. Foi legal uma vez... Olha só, gente, eu acabo saindo sempre da aula. Eu estava lá em Ilha Solteira, aí eu estava na prainha com a minha filha, aí conversando em inglês com a minha filha, a moça chamou atenção, não sei o quê, veio conversar comigo. E eu não sei por que cargas d'água, ela perguntou minha profissão, e todo mundo pensa que eu sou professor de inglês, porque que eu ensinei minha filha a falar inglês. Eu não, eu sou físico. Nossa, aí ela, adoro física, tenho estudado muito física quântica. Aí eu respiro fundo. Eu falei assim, mas você é da área? Não, eu só sou uma curiosa, mas eu estudo muito física quântica. Aí na minha cabeça já vem coach quântico. Não deu outra. Não deu outra. Ela ficou abismada quando eu falei para ela que é impossível enxergar um elétron. Porque de acordo com os coach quânticos, a física quântica que ela estava estudando, dava para enxergar um átomo. Não dá, você não vê. De novo, você vê os efeitos. Tá? E aí, assim, você vai desenvolvendo equipamentos para fazer isso. Tudo bem? Entretanto, vamos ver. Por mais que a discussão tenha saído um pouquinho, entenderam o que vai caracterizar esses 3 estados físicos mais simples? Sólido, líquido e gasoso? Estou vendo a hora, tá, ainda dá tempo. Tudo bem? Agora tem um negócio. Como que se dá o processo de transição de uma fase para outra? Como que se dá esse processo de transição? Sair do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso. Dado que a gente discutiu até agora, espero que esteja na cabecinha de vocês, que isso tem a ver com energia.
Se tem a ver com energia, tem que ter o quê? Variação de temperatura. Nossa, gostei. Porque existem duas maneiras de eu transferir energia para um corpo, né? Que maneira que eu posso transferir energia? Via trabalho, aplicando uma força, essa força causando um deslocamento, ou via diferença de temperatura. Via diferença de temperatura porque tem calor. De que maneira que você acha que a gente vai estudar a mudança de estado físico? Via qual maneira? Via energia, mas via transferência de energia. Mas qual transferência de energia? Via transferência de energia via trabalho ou via calor? Via transferência de calor. Mas a pergunta também, agora gostei. Seria possível mudar o estado físico de uma matéria via aplicação de força? Via realização de trabalho? Como? Dá um exemplo. Será que se eu pegar uma pedra de gelo e apertar muito ela? Não, e apertar. Uma pedrinha de gelo. E apertar. Estou aplicando força, tentando realizar trabalho. Estou transferindo energia. Será que eu consigo mudar o estado físico? O que isso quer dizer? Que a mudança de estado físico também vai depender da pressão. Certo? Não, então, mas eu estou desconsiderando a troca de calor. Tá bom? Mas, por enquanto, nós vamos só via troca de calor. Só que aí tem um dado interessante, e eu vou fazer como exemplo. Vou fazer um exemplo? Vou fazer um exemplo? E aí eu quero ver se vocês entenderam. Exemplo. O que vocês querem? Vamos trabalhar com a coisa mais simples possível? Vou fazer o exemplo seguinte. Ó, imagine que eu tenho 10 gramas de gelo. Ó, estou na pressão atmosférica, tá? Porque já vimos que essas coisas também vão depender da pressão que a gente está submetido. Tá bom? Então, tenho 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Preciso aquecer esse gelo. Tudo bem? Até quanto você acha que eu consigo aquecer esse gelo? Qual a temperatura máxima que esse gelo pode atingir? 0. Eu quero saber o seguinte, quanto de calor é necessário para eu aquecer 10 gramas de gelo, desde menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius? Eu preciso conhecer a capacidade térmica desse gelo. Mas a capacidade térmica desse gelo é a massa desse gelo vezes o calor específico do gelo. Aí eu pergunto, o calor específico do gelo, vocês acham que ele deve ser igual ao calor específico da água? Porque o da água a gente já falou. O calor específico da água é o que define a unidade de calor específico. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Você acha que o calor específico do gelo é igual, maior ou menor que o calor específico da água? Pensa um pouquinho e fala. Vou guiar a cabecinha de vocês. Dizer que tem que pensar. No gelo eu estou aqui. Para eu aumentar a temperatura do gelo é dizer que as moléculas vão vibrar mais. É mais fácil ou mais difícil que eu aumentar a temperatura da água em que as moléculas estão mais soltas? Em qual dos dois casos você acha mais fácil colocar ele para vibrar mais? Por que da água? Se elas estão mais soltas, deve, inclusive, ser mais difícil para eu alimentar todas elas, né? Justamente por estar mais solto. Aqui eu estou pertinho. Tá, então, mas justamente. Se eu estou mais pertinho, a transferência de energia é mais fácil. Então, o calor específico do gelo, a primeira coisa, o calor específico do gelo, ele é menor que o da água. Ele é meio caloria por grama grau Celsius. Então, não vamos esquecer isso. O que significa? Para eu aquecer 1 grama de gelo em 1 grau Celsius, eu preciso dar meia caloria. Tudo bem? Então, faz a conta de...
Eu quero aquecer 1 grama de gelo em 1 grau Celsius. Quanto que eu tenho que oferecer? Meia caloria. Qual que é a dúvida, Cat? O da água líquida. Agora a gente vai melhorar. É mais fácil do gelo. Mais fácil assim, exige menos energia. Exige menos trabalho. Certo? Menos energia. Não, não estou falando disso. Para aquecer o gelo. Tudo bem? Certo? Aliás, eu não quero que vocês usem a fórmula agora. Vou chamar isso aqui de quantidade de calor 1. Calcula de cabeça para mim. Quanto de calor eu preciso fornecer para aquecer 10 gramas de gelo até 0 graus Celsius? Demoraram demais já. Se eu quisesse aquecer, vamos lá. Se eu quisesse aquecer 1 grama de gelo em 1 grau Celsius, quantas calorias eu precisaria? Meia. Mas eu não quero aquecer 1 grama de gelo. Quanto que eu quero aquecer? 10. Então, para aquecer 10 gramas de gelo, quanto que eu preciso dar? 5 calorias para aquecer 10 gramas de gelo. 5 calorias para levar a temperatura em 1 grau Celsius. Certo? Certo? Então, se são 5 calorias para elevar a temperatura em 1 grau Celsius, quantas calorias eu preciso para elevar de menos 10 a 0? De menos 10 a 0 eu tenho que elevar quantos graus Celsius? 10. Se eu preciso de 5 calorias para elevar em 1 grau Celsius, quantas calorias eu preciso para elevar em 10 graus Celsius? 50. Você viu que se você pensar, você não precisa decorar fórmula nenhuma? Tudo bem? Tá? Eu poderia também falar assim, é só calcular, ó, capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Capacidade térmica do gelo, vou colocar a variação de temperatura 1. Ok? Quanto que é a capacidade térmica do gelo? Dá para fazer de cabeça. 10 vezes meio, que é a pergunta que eu fiz. Eu preciso de meio para aquecer 1 grama, mas para aquecer 10 gramas eu preciso de 50. Capacidade térmica do gelo, 5, 50 não, 5. 5 calorias por grau Celsius. Tudo bem? É por grama, porque é 1 grama só, substância. Tudo bem? Tá? Então, a capacidade térmica, 5 calorias por grama grau Celsius, e a variação de temperatura, 10. Então, deram 50 calorias. Então, olha que legal, com 50 calorias, eu aqueci o gelo desde menos 10 a 0. Tá certo? Vamos imaginar que esse gelo agora virou água. Tá? Então, vamos pôr no gráfico. Vamos pôr no gráfico. Vamos imaginar nada, não. Vamos pôr no gráfico aqui. Ó, esse gráfico vai ficar fora de escala, tá? Vocês vão entender que é praticamente impossível conseguir colocar esse gráfico em escala. Bom, então vamos lá. Aqui vai estar a quantidade de calor em caloria. Aqui está a temperatura atingida. Em graus Celsius. Cara, isso daqui é legal pra cacete. Bom, ele partiu de qual temperatura? Menos 10? Ele partiu aqui a menos 10. Olha só. Menos 10. Opa, não preciso. E chegou a 0. Tá bom? Ó, era gelo. Tava aqui tudo bonitinho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ele tava todo bonitinho aqui, ó. Olha que lindinho que ele estava. Olha aqui, Maria Fernanda, ó. Tá vendo que lindinho que estava esse gelo? Tava todo bonitinho ali, ó. Esqueci de fazer essa ligação. Tudo bem? Chegou a 0 graus Celsius. Quando ele chega a 0 graus Celsius, acontece algum processo estranho. Estranho tem a ver com entropia. Quanto caloria gastou aqui? 50, né? A hora que ele chega aqui, o que acontece? Eu continuo fornecendo calor.
O que você espera se você continua fornecendo calor? O que você espera? Que mude o estado físico? Não, não. Você espera que aumente a temperatura. Só que aí você começa a perceber que não está aumentando a temperatura mais. Você está fornecendo calor e não está mais aumentando a temperatura. Ué, mas por quê? O que está acontecendo? Oh, meu Deus! Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu estou fornecendo calor. Tá vendo aqui, ó? Forneço calor. E a temperatura permanece constante. Forneci 10 calorias, a temperatura não aumentou. Forneci 20 calorias, a temperatura não aumentou. Forneci 30 calorias, a temperatura não aumentou. Quanto de gelo que tem? 10. Forneci 800 calorias, a temperatura não aumentou. Todo mundo consegue perceber que eu forneci 800 calorias e a temperatura não aumentou? Consegue? Só depois de eu oferecer essas 800 calorias é que a temperatura volta a aumentar. E aí, a pergunta que tem que ser feita é, peraí, eu já sei que calor está linkado com energia. Se eu estou fornecendo energia e a temperatura não está aumentando, qual a pergunta que deve ser feita? Para onde está indo essa energia? Ótima pergunta, Cat, mas não foi você que fez, agora foi a Lohane. Ótima pergunta. Para onde está indo essa energia? Sabe para onde está indo essa energia? Lembra que a gente falou que energia está vinculada à força? A energia está indo para começar a romper isso daqui. Então você chegou ali, ó. Não dá, ele está vibrando, ele está preso. Não dá para vibrar mais. Não dá para aumentar mais a temperatura. Certo? Não dá para aumentar mais a temperatura. Então toda energia passa a ser fornecida para romper essas forças de ligação. Que essa força de ligação está linkada a uma energia de ligação. E aí o que começa a acontecer aqui é o seguinte, ó aqui na entrada, o que aconteceu é o seguinte. Gente, eu tive essa ideia agora, vai ficar um desenho bem legal. Ó, aqui está assim. Tá vendo? Rompeu 3 ligaçõezinhas. Tá certo? Então a energia não... A temperatura não aumenta. A temperatura só vai voltar a aumentar quando todas as ligações se romperem. Então, nesse período, a temperatura permanece constante. Porque toda energia está sendo sendo utilizada para romper essa barreira das energias que mantém elas ligadas no estado sólido. No que rompeu tudo, vamos fazer assim, né? Ó, no que rompeu tudo, elas entraram no estado de molinha. Eu tinha feito agora há pouco. Que é estado líquido. E aí agora vai acontecer o quê? A temperatura volta a aumentar. Qual é o máximo que ela consegue atingir? 100 graus Celsius. Tudo bem? Entendido? Entendido? Arthur? O Arthur fica sempre olhando com a cara de desconfiado. Foi utilizado para romper essas ligações que mantinham as moléculas no estado sólido, porque essas ligações estão vinculadas a algum tipo de energia. Tá bom? É análogo assim. É igual, é uma energia potencial. Tá? Para que essa energia potencial seja liberada e transformada em energia cinética, alguma força tem que realizar trabalho. Ali, para romper aquela energia potencial de ligações, você tem que fornecer um outro tipo de energia. Tudo bem? Ok? Tá bom? Pergunta. Quanto de calor foi fornecido agora? Aqui a temperatura da água chegou a 100 graus Celsius. Quanto de calor foi fornecido? Poxa, eu preciso da quantidade do calor específico da água, né? Quanto que é o calor específico da água? Pô, é a unidade, né? Ou melhor, eu estou falando errado, gente. Calor específico da água no estado líquido. 1 caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Vamos calcular quanto de calor foi necessário? Primeiro vamos fazer de cabeça? Eu vou chamar isso aqui de Q3. Alguma pergunta? Vocês vão perguntar por que não tem Q2? Pelo amor de Deus! Porque o Q2 está aqui, ó. 800. Tá bom?
E eu ainda não expliquei como calcula isso. Vou explicar depois. Tudo bem? Ok? Então vamos ver. Vamos imaginar. Eu preciso de 1 caloria para aquecer 1 grama de água. Mas quanto de água que eu tenho? Então eu preciso de quanto? Eu preciso de 10 calorias para que essa quantidade de água aumente a temperatura em 1 grau Celsius. Mas agora essa quantidade de água vai aumentar a temperatura em quanto? Em 100 graus Celsius. Se são 10 calorias para aquecer 1 grau Celsius, para aquecer em 100 graus Celsius, 1000 calorias. Aqui já tinha sido 850. 1850. Tudo bem? Quem quer fazer conta? Capacidade térmica da água em estado líquido, que multiplica a variação da temperatura 2. Oi? Não estou na minha cabeça. Mas certo? Tudo bem? Tá certo? Então vamos lá. Quanto que é a capacidade térmica da água? Não, esse é o calor específico. Capacidade térmica é massa desse calor específico. 10 calorias por grama. Ou seja, eu tenho uma quantidade de água, se eu fornecer 10 calorias, ela eleva a sua temperatura em 1 grama. Só que eu preciso, em 1 grau Celsius. Só que agora vai 100. Então, totalizando 1000 calorias. Show de bola? Tudo bem? E agora, o que vai acontecer? Agora, toda a água está a 100 graus Celsius. Vai aumentar a temperatura se eu continuar fornecendo calor? Vai aumentar a temperatura. Cara, isso aqui é uma briga que eu tenho com a minha esposa em casa. Vocês me permitam ficar pé da vida. Porque eu falo para ela, a hora que você vai cozinhar o ovo, a água começou a ferver, pode abaixar o fogo. A temperatura não vai mudar mais. Por quê? Quando é que a temperatura volta a aumentar? Quando é que a temperatura volta a aumentar? Quando toda a água evaporar. Não existe mudança de temperatura na transição de fase. Certo? Tudo bem? E agora, o que vocês acham? Quanto que eu gastei para transformar todo o gelo fundente é a hora que o gelo está a 0 grau. Quanto que eu gastei para transformar todo o gelo fundente em água líquida? Olha ali, tá ali na lousa, gente, pelo amor de Deus. Quanto? 800 calorias. Agora, quanto que eu vou gastar para pegar toda essa água líquida a 100 graus Celsius e transformar em vapor de água? Mais do que 800 ou menos que 800? Mais, porque agora eu estou com a ligação que a força que mantém elas no estado líquido, a energia de ligação do estado líquido, é muito maior do que a energia do estado sólido. Alguém tem ideia de quanto a mais? Eu não consigo nem colocar na lousa. Eu vou gastar 5.400 calorias. Tá? 5.400. Aqui eu gastei quantos? 800. Agora eu vou gastar quase 7 vezes a mais, né? Vou gastar 5.400. Falei que era impossível colocar em escala. Pronto, acabou. E só depois isso aqui vai evaporar. O que é interessante saber isso? Só para quem vai cozinhar ovo em casa? Não. Para quem gosta de tomar uma cerveja e levar no cooler também. Porque as pessoas ficam muito preocupadas quando o gelo derrete. E falam, e aí fica, sabe aquele momento que tem água e gelo no cooler? Você não precisa ficar preocupado. Se tem água e gelo no cooler, se tem água e gelo simultaneamente, qual é a temperatura? Qual a única temperatura em que água e gelo podem coexistir? 0. Aqui, ó. Aqui, enquanto está variando a temperatura, tudo está no estado sólido. Aqui o que está tendo? Uma transição de fase. Nesse ponto, eu posso dizer que a primeira molécula, a primeira ligação do estado sólido foi rompida. Aí foi indo. Aqui eu posso dizer que metade do gelo já entrou em estado líquido. Aqui, acabou.
Então, nesse patamarzinho, eu posso dizer que eu tenho sólido e líquido coexistindo. Eu tenho gelo e água líquida. Tudo bem? E aqui, o que eu tenho? Nesse patamar? Tudo líquido. Certo? E aqui? Líquido e gás coexistindo. Certo? Tudo bem? Aulinha nível ensino médio. Já já a gente vai fazer um. A gente vai voltar. É um exercício, nós vamos embora, porque hoje eu quero ir embora mais cedo. Um exercício só. Certo? Só para a gente poder ir embora mais cedo hoje. Vocês querem ir embora mais cedo? É legal ir embora mais cedo. Então a gente faz um exercício só e vai embora. Tá bom? E aí a gente encerra. Quero deixar claro. Por mais que aparentemente vocês entenderam, a gente ainda está bem cru. Porque eu preciso. Aqui, de novo, eu dei umas explicações um pouquinho mais aprofundadinha, mas a nível de ensino médio, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo aqui. Tá? Por exemplo, como é que a primeira ligação ocorreu a primeira quebra, como é que ela sabe que nem todo mundo ainda entrou no outro estado e vai se manter a temperatura? Não quer esse calor. Espera meus amiguinhos entrarem no mesmo estado que eu. Então, aqui tem uma questão ainda a ser entendida, que nós vamos entender, vou tentar descrever para vocês mais para frente, quando a gente falar do conceito de entropia. E vou tentar não esquecer de falar que isso tem a ver com o tempo. Tá bom? Certinho? Então, voltamos depois.